Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar de finanças, aquilo que pega no seu bolso, no meu bolso, na economia aqui de Minas Gerais, do Brasil, do mundo. E tem gente especializada exatamente como nós dizemos aqui em Minas Gerais, nesse ramo. E é com o executivo Gilson Carvalho que nós vamos conversar. Ele é presidente do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, aqui em Minas Gerais. Seu Gilson, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Um prazer. Bem, vamos começar aí dando um panorama em relação ao que é o IBEF, como é que ele funciona e, principalmente, qual é a contribuição dele para o mercado, melhorando também a qualidade da produção nas empresas, enfim, trazendo mais empregos e rendas. Como é que o senhor percebe isso e a contribuição que é dada? Bem, o IBEF é um instituto que congrega os executivos de finanças, como bem dito pelo nome, e ele procura se cercar de pessoas que estão na área e querem se desenvolver, buscando a relação com as pessoas que já são mais experientes. Nós damos formação, procuramos opinar, quer dizer, criar fóruns de discussão a respeito da economia local, da economia brasileira e soluções para finanças que nós possamos condividir com os nossos associados. A ideia é ser uma organização sem fins lucrativos que permite que o conhecimento de finanças seja difundido pela sociedade. No caso de Minas Gerais, nós temos aí uma polêmica, a segunda economia, de repente a terceira economia, porque com a crise econômica, o Rio de Janeiro reduziu o principal produto, que era um commodity, ou seja, o petróleo. Então fica essa briga, né? Para lá e para cá, quem está na frente. Na sua avaliação como homem da área, executivo de finanças, como o senhor disse, avaliando e melhorando também a percepção de todos em relação ao contexto que nós mineiros estamos vivendo. Estamos bem, estamos mal, tem um futuro bom para nós aí? Bem, vamos pensar o seguinte. Minas Gerais é um estado muito dependente de dois setores em especial, da mineração e do setor automotivo. Os dois setores, em razão da crise, sofreram bastante, então a nossa economia também acabou sofrendo, sendo atingida por essa crise, com a redução de emprego e de renda. É claro que nós temos uma possibilidade, principalmente com a recuperação do preço do minério de ferro, de recuperar um pouco esse papel e essa posição. Mas ainda vamos ter, aí, em decorrência da crise brasileira, ainda vamos ter alguns efeitos negativos. O emprego não deve recuperar rapidamente, nós devemos ver a recuperação do emprego somente a partir do próximo ano. Isso vai impactar a renda, impactando a renda impacta crédito e impacta a confiança. Com isso, o setor metalmecânico, o setor automobilístico, deve sofrer ainda alguns anos. Com esse sofrimento, Minas Gerais deve ter a economia crescendo muito devagar e atrelada a preço de commodities aí em 2018, 2019. Portanto, acho que nós estamos, como o Rio de Janeiro também, estamos bastante dependentes e numa situação bastante sensível. Pois é, a gente vê no Oriente Médio, não é? Tem alguns países, lá eu estaria Dubai, que está pegando o petróleo e transformando em outros tipos de investimentos para não ficar, depois que o petróleo acabar, estão prevendo aí pelo menos uns 100 anos ainda. Claro. Mas a indústria automobilística já está fazendo também os carros elétricos. Ou seja, toda essa mudança que começa aí, até com o Uber, né? Você não precisa ter um carro, não é? Todo mundo que for comprar carro, coloca como Uber. Então todo mundo anda de Uber. É só uma tendência dentro do sistema. No caso de Minas Gerais, se houver algum ponto que a gente podia sair só da commodity e, neste momento, investir mais, porque nós somos aqui, é bom lembrar também, Minas Gerais é o segundo polo na área de startups do país. Nós temos aqui São Pedro Valley e aqui nesse mesmo andar da BH News tem o Raja Valley também. Quer dizer, a gente sente que isso está crescendo com muita velocidade. Qual a sua percepção? Bem, eu acho que a economia tem que realmente se diversificar. Se nós pudermos inovar
através dessas empresas do ramo digital, eu acho muito positivo. Um outro item que acho importante é buscar atrair indústrias de setores diferentes. É uma forma de você reduzir os seus riscos. Você diversifica a produção, a diversificação traz uma inovação, isso mantém o nível de empregos e você é menos suscetível às crises. Isso é bastante importante. Acho que a parte de tecnologia e startup é um ponto muito bom de início, mas Minas Gerais tem que aproveitar uma outra coisa. Minas Gerais é um grande polo de produção de conhecimento. As universidades mineiras são realmente ponta de lança para esse tipo de coisa. E nós podemos aproveitar trazendo outros negócios. Pois é, a gente sabe aí, suscitando a questão de pensar, né? Muita gente não pensa, e eu faço uma brincadeira, porque dói mesmo, ou seja, tem que mudar as redes neurais, sair da zona de conforto, ir para o risco. Na verdade, nós temos aqui a Fundação João Pinheiro, muito importante, estou me referindo ao setor público. Claro. E tem o setor privado, a Fundação Dom Cabral, não é verdade? Esses dois setores, na sua visão, eles estão impactando de que maneira já nesse patamar, numa escala de 0 a 10, esse novo universo, né, que está surgindo? Bem, eles impactam muito positivamente. Há de se considerar o seguinte, nós tínhamos, e o brasileiro um pouco mais velho, podemos dizer um pouco mais experiente, nós tínhamos a concepção de sermos sempre empregados. Eu acho que essa nova geração que tem sido formada nas universidades tem pensado em ser empreendedor e isso tem nos ajudado bastante. Tanto a Fundação João Pinheiro quanto a Dom Cabral trazem bastante benefícios para esse lado, como a Universidade Federal de Minas também faz isso. E as demais federais, né? Viçosa, a Juiz de Fora. Juiz de Fora. Porque eu estou puxando a sardinha, porque eu estudei, formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá justo. Filosofia e comunicação. Mas, e além disso, eles estão trazendo uma nova mentalidade, permitindo que as pessoas venham correr um pouco mais de risco buscando seus negócios. E principalmente negócios hoje com menor valor de investimento. Trabalhar hoje com informática, digamos assim, na minha época era informática, né? Trabalhar com informática hoje carece de o quê? De um bom computador e a cabeça. Então, eu acho que as pessoas hoje estão um pouco mais sensíveis a isso. Então, do 0 a 10 que você perguntou, talvez essas instituições possam estar ajudando hoje nos 8, 9. Que é um bom começo. Que é um belo começo. Pois é, vamos agora para o intervalo e continuaremos conversando com o executivo de finanças, Gilson Carvalho. E com ele vamos ver aí uma frase que está muito na minha cabeça, a nova geração de trabalhadores, não é? Que surge aí, principalmente na área intelectual. Demitir o patrão, é apenas uma provocação. Eu espero você no próximo bloco. Até lá. Legal? No programa de hoje, nós estamos conversando com o executivo de finanças, Gilson Carvalho. Ele é presidente aqui em Minas Gerais do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros. Seu Gilson, no finalzinho do primeiro bloco, eu fiz a provocação, não é? Do empregado demitindo o patrão, simbolicamente, ele falou, olha, não quero trabalhar mais na sua empresa, porque aqui não atende aquilo que eu preciso. E o mais interessante nessa área, que na maioria das vezes, do que eu já ouvi, claro que é aleatório, não há pesquisa. Ele não está preocupado só com o salário, não é porque o salário não esteja, sempre dinheiro a mais é importante, mas ele cita outros itens importantes, não é? Da mente dele, da concepção de vida. Isso é uma tendência que o senhor acha que vai permanecer, a empresa já está atendendo, ou tem que haver aí a conta de chegada entre a empresa, a cultura da empresa e do empregado que chega com essa nova mentalidade? Bem, realmente a mudança no perfil do empregado hoje é muito clara, principalmente as gerações mais novas, a famosa geração Y e a sua evolução, a geração Z, que está em curso hoje, né, que começa a ascender o mercado de trabalho. O ponto importante hoje é o conjunto dos valores. Quando nós olhamos os valores das pessoas, as pessoas hoje querem trabalhar em empresas que tenham para si a mesma lógica de valores que as pessoas têm. Então, você disse muito bem, o salário é um fator importante, mas não basta apenas isso. Eu acho que hoje o colaborador busca também na empresa os mesmos valores. A condição de legitimidade, a ação social, a visão de futuro, a proteção socioeducativa, a proteção ambiental. Então, as pessoas que hoje trabalham e querem se candidatar não pensam como pensávamos no meu tempo.
que era um emprego para a vida toda. Eles querem um emprego que faça sentido e onde você tenha esses valores bastante assumidos e ligados aos valores pessoais. Acho que essa é a visão. A empresa está começando a aprender a trabalhar isso. Acho que ainda falta uma ligação mais forte. Vamos ver isso um pouco mais à frente, eu creio. Essa ligação poderia ser também aquilo que eu falo, ou você aprende pelo prazer, né, pela inteligência ou pela dor. Vai ter muita dor aí pelo caminho, então. Me parece que sim. Eu creio que a própria ligação entre as gerações X, Y e Z vão ser realmente bastante tumultuadas e tortuosas. Isto é, o pessoal que tem uma mentalidade um pouco mais antiga se atualizar para pensar como esse grupo novo que chega. Você pode ter um momento de faltar bons valores porque as pessoas não querem trabalhar com você, não interessa quanto você pague. Isso pode vir a acontecer e as empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Então acredito que um dos pontos importantes para o futuro é realmente a empresa entender não só a visão do seu cliente, que é o que sempre se busca, mas como é a visão do seu empregado e qual é o valor que ele tem em trabalhar com a empresa. Ele quer que aquilo atenda à visão dele de mundo. E tem um outro detalhe importante dentro desse conjunto, que é a questão da preparação também da mão de obra. Sem dúvida. Porque não adianta só o jovem que ainda não está maduro querer que seja daquela maneira, mas aí ele esquecer também que ele tem que dar conta do recado. Ou seja, eu estou falando em treinamento, estou falando em ensino, estou falando em educação para esse novo mercado. Não é que não espera, quando você sai da universidade, já defasou. A gente fala muito isso, não é? Como é que o senhor avalia nesse momento e sente no seu próprio universo, não é, que trabalha em empresa, trabalhou em empresa e volta a trabalhar em empresa, claro, e acha que deve ser também colocado esse ponto do empreendedorismo? Bem, eu acho que realmente o ensino no Brasil, nós nos formamos por muitos anos o empregado, como dissemos há pouco. A ideia hoje é formar um empreendedor, mas aquele que quer continuar sendo empregado, que tem espaço para isso, precisa controlar duas coisas importantes. Uma, a sua ansiedade, porque ele quer resultados muito rápidos, os resultados na empresa têm um tempo para florescerem, então eles aparecem depois de um tempo. E a outra coisa muito importante é que, dado a universidade se tornar, aspas, com conhecimento vencido de forma muito rápida, você tem que se atualizar permanentemente. Já que existem as tecnologias hoje que permitem esse acesso, por que não se manter atualizado? Então a mente da pessoa, do empregado que quer seguir os valores, também tem que estar suportada pelo empregado que quer se manter atualizado. Esse talvez seja o grande ponto para o futuro. Atualização constante, conhecimento constante, informação constante com valores. Agora, sim, e do ponto de vista também pode completar? Sem dúvida. E isso faz o quê? A história da performance. Esse conhecimento tem que ser travestido em resultado, através de uma performance de qualidade. Então não adianta ser ansioso, não adianta ter valores, tem que entregar resultado. O que eu ia dizer, já dizendo, é o seguinte, e aí também surge um novo segmento, eu como empreendedor vejo isso, né? De quê? De treinamento, né? Você montar a sua empresa também para preparar a mão de obra. Agora, presencial, EAD, quer dizer, à distância, como é que o senhor avalia? Eu acredito muito no ensino à distância. Eu acho que o presencial realmente é importante, mas não creio que seja a solução para tudo. Primeiro, os deslocamentos nas grandes cidades que não são simples. Os horários são sempre apertados. O trânsito é um trânsito pesado. O EAD pode ser um belo sistema, uma bela forma de se manter atualizado. Hoje você tem ofertas gratuitas e ofertas pagas, dependendo da profundidade do curso, de altíssima qualidade via internet. Então, o ensino à distância pode ser uma bela opção. O senhor já fez algum curso à distância? Fiz alguns cursos à distância. E gostei. Claro que exige uma coisa, disciplina. E tecnologia. Indubitavelmente. Tem que ter a máquina. E um outro problema, senhor Gilson, a questão da internet ainda, né? Que o acesso não é para todos. As zonas de sombra, que às vezes você não consegue. Esse é um problema. Nas grandes cidades isso praticamente foi solucionado, mas realmente nos rincões desse país nós temos muita deficiência em acesso à internet, né? A internet hoje não é pacificada e não é dada a todos. É importante, o acesso é importante, mas infelizmente não é completo. Na sua avaliação também, o senhor começou o seu trabalho empregado ou como empreendedor? Eu comecei como empregado. Onde? Lá em São Paulo? Em São Paulo, há 36 anos atrás. São Paulo ou São Paulo interior? São Paulo. Agora, lá é a grande locomotiva, eu estou falando aqui
e usando um termo, né, que é comum, a economia brasileira puxada para São Paulo. Como é que o senhor avalia essa questão também em relação a Minas Gerais, não é? Das empresas, porque também nós temos aqui, é um pouco de choro, né? As empresas estão indo para São Paulo, estão levando lá a diretoria para São Paulo, aí você quer ter acesso, você manda um e-mail, passa um WhatsApp, mas a pessoa não te conhece, né? É uma questão de conexão que eu estou dizendo, não é só mimimi que isso não resolve, não. Eu digo para fechar negócios. Não há uma certa dificuldade nesse sentido ou eu estou sendo exagerado? Eu creio que não há. Eu creio que os estados importantes e pelo meio de comunicação, hoje estarão sempre ligados e a condição de fechar negócio você tem em qualquer lugar. Eu poderia, por exemplo, se fosse um banco, ter uma mesa de operações de Manaus até o Rio Grande do Sul e funcionaria do mesmo jeito, porque a comunicação permite isso. Então eu creio que hoje a tecnologia, já não é de agora, a tecnologia permite que os contatos comerciais ocorram em qualquer parte do país. Isso sem sombra de dúvida. Tem um ponto importante nisso. O ponto importante é a importância da economia. A economia deve ser sempre ponderada e medida com base no número de novas empresas. Nós falamos agora há pouco sobre tecnologia e startups. O incentivo à startup aumenta a importância do Estado. E aí, muitas vezes, grandes empresas não precisam ir embora, podem ficar aqui. Eu também quero me penitenciar, né? Eu falei essa questão do presencial. Realmente, hoje resolve-se tudo através... Mas uma conversinha olho no olho, aí só sempre pode ajuda. Me dizer, vai no Skype, faz também. É isso aí, é isso aí, sempre ajuda. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho o último bloco do nosso programa, falando sobre finanças, falando aí sobre o comportamento nas empresas e a questão muito importante que é a conscientização através da educação, melhorando a performance e a produtividade. Nós voltamos daqui a pouquinho, até já. Bem, nós chegamos ao último bloco do programa João Carlos Amaral, entrevista Economia e Negócios. E estamos conversando hoje com o executivo financeiro Gilson Carvalho, que é presidente do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, aqui em Minas Gerais. Bem, agora vamos fechar as janelas, né, do programa com os pontos fundamentais e mais importantes. Em relação ao contexto do ensino EAD, pegando só para a gente fechar esse ponto. Claro. O senhor disse que já fez e está fazendo em Harvard, sem ir lá. Exatamente. Que beleza. Eu encontrei um curso que me interessou, é um curso em Harvard, é um curso de especialização em finanças e faço de qualquer lugar. Como disse, o problema é a disciplina. Você tem que ser disciplinado, porque você tem as tarefas de tempos em tempos necessárias a serem entregues, mas tendo feito e tendo iniciado o curso, fantástico, depende somente de você. É verdade. Um outro ponto importante, o senhor é um executivo de finanças, financeiro. Vamos agora para uma palavra que está aí na moda, na área corporativa, mais uma palavra em inglês, né? Compliance, e aí? O que é? Seguir a regra? É isso mesmo? Qual a conotação que tem essa palavra? E na prática, o que está acontecendo nas empresas nesse novo momento que nós estamos abordando, que o empregado está querendo demitir o patrão simbolicamente, né, se não for dentro de um contexto dos valores dele como indivíduo e também como um profissional, respeito. Né? Como é que o senhor coloca essa questão? Bem, esse é um tema interessante. Compliance hoje, principalmente quando se trata da alocação nas empresas, tem a ver com seguir regras, seguir normas, seguir leis. Eu acho que o Brasil, principalmente no momento atual, é importantíssimo que você tenha sistemas claros para isso e que os valores que você pega e vende que a sua empresa trabalha, esses valores têm que ser claramente definidos em um código de ética, têm que ser definidos numa regra interna e principalmente tem que se verificar se as pessoas que trabalham na empresa reconhecem e entendem os riscos que estão associados ao não cumprimento dessas regras. Os riscos não só pessoais, mas os riscos de imagem, os riscos que têm a ver principalmente com continuidade do negócio. Então o compliance, no conjunto da questão, principalmente na área de finanças, tem a ver com reduzir os riscos de perenidade empresarial. A ideia é o que é? O nosso objetivo é ser perene, é ter uma empresa perene, que vai durar para sempre. A situação toda é que para a empresa durar eu tenho que seguir regra, porque hoje,
considerando lei anticorrupção, lei de lavagem de dinheiro e etc., eu posso ter problemas muito graves se eu não seguir as leis e se eu não atuar dentro de padrões éticos de comportamento. Então, os valores da rapaziada nova que quer trabalhar também tem que estar associados a isso. O jeitinho para fazer as coisas pela parte do desvio ético não existe mais. Creio que o nosso país está aprendendo a duras penas que a melhor coisa é seguir as regras e fazer as coisas de forma correta. Acho que essa geração nova está com isso bem imbuído na cabeça e cabe a nós, gestores, ensinar a eles como seguir e quais valores nós queremos seguir dentro disso, para evitar riscos para todos. Agora eu fico pensando o seguinte, você também que está assistindo aí é um executivo, né? Um empresário e é também um player importante dentro da empresa que a gente chama de trabalhador, não é? Na verdade, é um especialista em alguma área. Fica pensando o seguinte, mas tem uma regra da empresa. Se eu não seguir, se eu violar essa regra, porque eu vejo que ela não está de acordo com os meus valores, tem algum local que eu possa reclamar sem perder o emprego? Como é que eu mudo a cabeça da gestão e a cultura, os valores da empresa, se for um desvio? Estou falando em termos hipoteticamente. Como é que o senhor, na sua experiência, diria o que não fazer? Muito bem. Todas as empresas que fazem implementação de um bom sistema de compliance criam também canais de denúncia anônimos. Por quê? Exatamente para preservar a possibilidade de um empregado contar sobre um fato que é imoral, ilegal ou contrário às normas da empresa, principalmente se esse fato coloca em risco a empresa. Então você tem que criar, você empresário, tem que criar instrumentos para que os seus empregados que estão na ponta tenham condição de denunciar a alguém esse tipo de fato. Um ponto importante é, as empresas que não têm isso, quem faz muito bem esse papel, normalmente é o diretor jurídico ou o advogado da empresa, que é a pessoa que estaria mais indicada a receber aquele input e, com esse dado em mãos, poder assessorar a alta administração para que isso seja corrigido. E a gente sabe também, eu me lembro, hoje está em uso ainda o ombudsman, que é aquele profissional que faz a crítica. Lá está lá o jornal e uma matéria teve aí um enfoque que não fosse adequado. Então ele coloca lá e coloca para o leitor também, não é? Ler e concordar ou não com o que ele está dizendo, não é? Como é que o senhor coloca também isso em termos corporativos em outras áreas? Eu citei aqui o caso do jornal, não é? Claro. Que está vindo para cá, senão ele também não sobrevive muito tempo. Tem que ficar digital. Sem dúvida. Bem, imagine o seguinte, a figura do ombudsman também funciona bem em qualquer corporação. O ouvidor faz muito esse papel. Ele ouve as críticas e a posição e muitas vezes, e aí denota muito a necessidade de independência, e muitas vezes com essa posição e postura, ele pode ser o advisor para a gestão da empresa, dando esse mesmo conceito e informação que o advogado daria. Muitas vezes esse profissional é independente. Bancos, por exemplo, têm esse profissional por regulamentação legal, é o chamado ouvidor. É aquele que recebe, num nível superior ao atendimento a cliente, uma reclamação, uma indicação ou um fato que pode ser ilegal ou contra essa norma de boa convivência que o cliente deve ter com o seu banco. Já no finalzinho da entrevista, eu fico pensando o seguinte, a maioria das empresas, pequenas e médias empresas, as grandes corporações já estão, vamos dizer, a gente pensa, todo mundo posicionado. E para baixo, e escala, né, essa pirâmide invertida, como é que fica? Eu acho que agora as empresas menores também, creio que todos os fatos corriqueiros, aí, principalmente a Operação Lava Jato em curso, tem feito com que as empresas se preocupem mais com isso. Existe uma lei no Brasil, a Lei Anticorrupção, que cria situações muito pesadas de punição para essas empresas. Então eu creio que todos hoje estão muito atentos a isso. O compliance não serve só para a grande empresa, serve para a pequena e para a média também. Numa palavra, igual a seu Gilson, o que o senhor diria, o que temos pela frente? Eu creio que nós vamos passar um período interessante pela frente. Uma palavra, recuperação da confiança. Ou uma frase, confiança. Precisamos recuperá-la. Casadinha com a esperança. Olha, tem esperança sempre. A esperança é que se recupere essa confiança, João. Esse meu finalzinho já do programa e aqui a gente faz sempre essa harmonização. Uma harmonização que eu chamo de intelectual entre o vinho, que eu chamo também de um elemento, alimento para o corpo, um elemento importante, e aqui para o espírito, que é o livro. O vinho desta semana,
que é da Casa Rio Verde, o Rendel Roberto, ele queima as pestanas lá e ele é muito competente, ele indica um vinho fazendo aqui essa harmonização. É um francês para essa semana, é um Calvisson, Le Vigneron, é um Merlot, a uva é Merlot, você está vendo aí, e esse vai harmonizar com as 16 leis do sucesso, o livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo. O Napoleon Hill, que é o autor, e é da editora Faro Editorial, que tem aí esse guarda-chuva da organização editorial, que é da Record. Então fica aqui a recomendação do vinho e do livro. Senhor Zilson, muito obrigado então pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer. Sucesso. E lembrando também que este livro eu comprei há muitos anos e startei como empreendedor a partir daí. Isso é muito importante. Você pode assistir o nosso programa aqui na BH News, também na internet, bhnews.tv.br, no meu Facebook, facebook.com/JC Amaral News, e também, claro, no YouTube. É só você digitar João Carlos Amaral Entrevista. Eu espero você no próximo programa. E lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro. É criá-lo agora. Pense nisso. Até a próxima. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.